Olá, bem-vindos ao curso de Excel 2013 do pacote Office 365. Meu nome é Elaine Perosa. Esta é a tela de apresentação do Excel. Quando a gente abre o Excel, ele me dá a opção de já abrir um arquivo existente ou criar um arquivo novo. No lado esquerdo aqui a gente tem a opção então de abrir o recente. Aqui foi o último aberto. Posso escolher outro local de trabalho com arquivos para serem abertos ou eu posso escolher arquivos novos, não necessariamente em branco. A primeira opção que eu tenho é uma pasta de trabalho em branco. Importante, todo arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho. Voltando aqui então, nós podemos abrir uma pasta de trabalho em branco ou a gente pode abrir alguns arquivos já pré-definidos pelo Excel, onde nós podemos aproveitar já essa pré-definição para o nosso trabalho. Eu escolho pasta de trabalho em branco e aí sim ele abre o Excel com todas as suas ferramentas. Vamos entender e vamos conhecer então cada partezinha desse Excel. Aqui em cima nós temos a barra de títulos, onde a gente tem algumas ferramentas de uso rápido, salvar, voltar, refazer. Aqui nós temos as opções de menu, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Tudo que a gente pode fazer no Excel a gente encontra aqui. Algumas opções mais avançadas, elas não estão disponíveis ainda, mas depois, quando for necessário, podem ser habilitadas. Tudo que a gente quer fazer com o arquivo, operação com o arquivo, operação com a pasta de trabalho, eu encontro nessa opção de menu aqui, arquivo, onde eu posso pedir um novo, eu posso abrir um arquivo já existente, eu posso salvar pela primeira vez, eu posso salvar depois que eu já salvei uma vez, pela segunda, terceira, quarta vez, e alterar o nome ou o local, imprimir, compartilhar, exportar alguma informação, e aqui eu posso fechar. Essas duas opções aqui, conta e opções, é a configuração do Excel. Esse conta é a configuração da conta, porque o Excel do pacote Office 365, ele é totalmente online, ou seja, ele está conectado diretamente com o sistema da Microsoft, onde o usuário que está cadastrado nessa cópia, por ela ser legalizada, ele fica toda hora verificando a autenticidade dessa conta. Como a gente já tem um arquivo novo aqui para trabalharmos, vamos ver o que mais que a gente tem. Conforme a gente vai mudando a opção de menu, ele vai me dando as opções. Algumas opções estão agrupadas por tarefas, área de transferência, fonte, alinhamento, número. Então, a gente tem várias ferramentas dentro dessa categoria e algumas categorias têm essa opção bem no cantinho, aonde a gente pode abrir uma caixa de diálogo e ver todas as demais opções que não estão disponíveis aqui, porque às vezes tem algumas opções que não estão aparecendo aqui. Nós podemos encontrar nessa caixa de diálogo, bem no cantinho da categoria. Conforme a gente for aprendendo as ferramentas, se tiver necessidade, vamos utilizar essa opção. Até agora, o Excel ele é muito parecido com o Word, com o PowerPoint, com qualquer produto do pacote Office. A partir de agora, o Excel tem uma particularidade onde a gente vai ter a nossa planilha. Antes da planilha, a gente tem uma caixa aqui no cantinho que a gente chama de caixa de nome, onde contém o endereço da célula. Já vamos entender exatamente para que serve essa caixa de nome. E aqui a gente tem a barra de fórmulas, onde é muito importante a gente ficar de olho nela, porque é onde realmente aparecem as fórmulas que estamos utilizando no Excel. Aí sim, o Excel é dividido então em linhas e colunas, formando as nossas planilhas. Então nós temos aqui as linhas, as colunas e a intersecção, ou seja, a união da linha e a coluna. Aqui nós achamos as células. Nós temos aqui no Excel linhas e colunas. As linhas são numeradas, 1, 2, 3, 4 e assim vai indo. Eu estou descendo com a seta, mas quantas linhas eu tenho? Exatamente 1.048.576 linhas. Como que eu cheguei tão rápido à última linha? Como que eu cheguei tão rápido à primeira linha? O que eu fiz? Pelo teclado, eu posso estar em qualquer célula selecionada. Eu pressiono Ctrl, seta para baixo. Ele me mostra a última linha. Ctrl, seta para cima, ele me mostra a primeira linha. Então, nós temos muitas linhas para trabalhar. Colunas. As colunas vai A, B, C, D, E, F, ou seja, até terminar o nosso alfabeto. E quando termina o nosso alfabeto, começa então a combinação
combinação de colunas, a A, B, AC e assim vai indo. Ó, já estamos no B, no C, eu estou usando a setinha para ir para a próxima coluna. Mas como que eu faço para ver a minha última coluna? XFD. Essa coluna XFD, ela é a minha última coluna. De quantas? Do total de 16.384 colunas. Temos muitas colunas e muitas linhas para trabalhar. Cada vez que eu tenho uma célula, que é a união entre uma linha e uma coluna, ou uma coluna e uma linha, essa célula tem um endereço único. Sempre o endereço é formado pela letra da coluna e depois pelo número da linha. Por exemplo, essa célula aqui, essa célula E5, eu estou vendo que está marcado aqui e está marcado aqui. E aí vem a função da caixa de nome. A caixa de nome guarda exatamente o endereço da célula que eu tenho selecionado. Se eu mudar a célula, ele muda o endereço aqui, B8 e assim vai indo. O legal é que o Excel ele marca com cores diferentes e uma bordinha verde para destacar qual é a linha e qual é a coluna que a gente está selecionando. Então, nós temos muitas linhas, muitas colunas para trabalhar. Porém, nós não temos isso apenas uma vez. Por quê? O Excel, ele é dividido, cada pasta de trabalho do Excel, cada arquivo do Excel é dividido em planilhas. Isso aqui tudo que a gente está vendo é apenas uma planilha, Plan 1, que automaticamente é o nome que ele dá para a primeira planilha. Isso tudo eu posso ter várias outras vezes, quantas planilhas eu precisar. O limite sempre de trabalho, de quantidade de planilha no Excel, sempre vai ser a memória do computador. Por quê? Quanto mais memória, mais espaço eu tenho para trabalhar. E quanto mais memória, mais planilhas eu vou poder abrir e colocar informações dentro dela. Muitas planilhas a gente pode ter hoje em dia, porque os computadores eles estão muito mais potentes, muito mais modernos. Claro que algumas planilhas, às vezes, super cheias de informações e outras estão mais vazias. Então, nós temos linhas, colunas, células e aqui as planilhas. Como que eu faço para trabalhar com essas linhas, colunas, células, planilhas? Primeiro, vamos ver como que eu trabalho com planilhas. Eu tenho apenas uma planilha, mas eu posso inserir mais. Esse maisinho aqui do lado me dá a opção de inserir mais planilhas. Eu posso ir inserindo e ele vai inserindo sempre após a que eu selecionei. Vou selecionar a planilha 3, mas ele selecionou ao lado da planilha 3. Ficou fora de ordem? Não tem problema. A gente pode selecionar e arrastar até o final onde a gente gostaria de colocar para ficar em ordem. E assim eu posso ir inserindo mais planilhas. Agora eu fiquei com muitas planilhas e a resolução da minha tela não me permite visualizar todas as planilhas. Clica na setinha aqui e ele vai me mostrando, vai avançando uma a uma das planilhas. E esses 3 pontinhos que eu tenho aqui faz a mesma coisa. E olha que interessante, se eu clicar com o botão da direita em cima de qualquer uma dessas 2 setinhas, ele me mostra todas as planilhas que eu tenho. Aí assim fica muito mais fácil de selecionar. Vamos lá, novamente. O que foi que eu fiz? Eu cliquei com o botão da direita em cima de qualquer uma dessas 2 setinhas. Clique com o botão direito do mouse e consulte todas as planilhas. Aqui, ó, tenho 15 planilhas, eu posso selecionar e ir rapidamente para a planilha desejada. Vamos supor que eu tenho planilha demais. Vamos supor que eu queria fazer 12 planilhas, que são os 12 meses do ano. Eu tenho mais planilhas do que realmente eu preciso. Como é que eu faço para excluir? Botão da direita em cima da planilha que eu não quero mais, excluir. Botão da direita, excluir. Cuidado! Se tiver dados digitados nessa planilha, esses dados vão ser excluídos juntamente com a planilha. Eu acabei de excluir planilhas vazias. Muito bem, agora eu tenho 12 planilhas somente aqui no meu arquivo. Como que eu faço para trocar o nome dessas planilhas conforme os meses? Eu tenho 2 maneiras. Eu vou clicar com o botão da direita, renomear. Aí eu escrevo janeiro. Clico com o botão da direita, renomear, fevereiro. Mas eu tenho uma outra maneira que é bem rapidinho. Duplo clique, março. Duplo clique, abril. Duplo clique, maio. E assim vai indo até eu fazer todas as planilhas do mês. Opa, sobrou uma. Fiz de propósito, sobrou uma porque eu esqueci o mês de setembro. Setembro,
clico em cima do mês de setembro e arrasto para o local onde ele realmente deveria ficar. Se eu clicar com o botão da direita agora, eu vou ver janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todas em ordem direitinho. Estamos com 12 planilhas, todas renomeadas na ordem correta. Se não estiver na ordem correta, é só arrastar sem problema nenhum para o local desejado. Podemos excluir também essas planilhas. Quantas planilhas podemos ter? Muitas. Não tem como dizer um número, depende sempre da capacidade do computador. Depois de trabalhar com planilhas, vamos ver a questão de linhas e colunas. Vamos digitar algumas coisas para poder ver que a gente realmente está fazendo algumas modificações. Temos quantidade de linhas e colunas pré-definidas pelo Excel. Essa quantidade eu não tenho como aumentar ou diminuir. São sempre essas quantidades de linhas e colunas. O que eu posso fazer é inserir linhas ou colunas em locais antes ou depois de uma determinada linha ou coluna. Na hora que eu vou inserir, ele pega uma coluna ou uma linha vazia lá do final e traz para cá. Mas eu sempre vou ter a mesma quantidade de linhas e colunas disponíveis aqui no Excel. Ele só faz uma realocação dessas linhas e colunas. Como é que eu faço para selecionar uma célula? Aqui. Como é que eu faço para selecionar várias células? Eu clico, seguro pressionado e vou puxando. Vou arrastando o mouse até selecionar a quantidade desejada. Se eu quiser selecionar aleatoriamente, é só pressionar o CTRL e ir selecionando. Quando eu tiro o dedo do CTRL, eu cancelo a seleção. Como é que eu faço para selecionar uma linha? Aqui. Como é que eu faço para selecionar várias? Clica, segura pressionado e vai puxando. Agora eu tenho 13 linhas selecionadas. Agora eu tenho 7 linhas selecionadas. Como é que eu seleciono coluna? Só clicando em cima dela. Agora eu tenho várias colunas, 6 colunas selecionadas. Sempre ele me diz ali a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que eu selecionei. Se eu quero selecionar aleatoriamente, é só pressionar o CTRL. Aleatoriamente nas linhas, é só pressionar o CTRL. Posso selecionar linhas e colunas pressionando o CTRL. Vamos supor que eu preciso mais uma coluna antes dessa aqui. Eu seleciono a coluna que eu quero, clico com o botão da direita e inserir. Ele sempre insere antes ou acima daquela que eu selecionei. Ah, mas eu gostaria de 3 colunas. Seleciona 3 colunas, inserir. Ele inseriu 3 colunas. Eu gostaria de inserir 5 linhas. Seleciona 5 linhas, inserir. Ele inseriu 5 linhas. Ah, eu gostaria de excluir essas linhas. Seleciona todas, botão da direita, excluir. Seleciona tudo, botão da direita, excluir. E assim vai. Seleciona aqui, opção, inserir colunas. Mesma coisa, inserir colunas. Se eu tenho uma linha selecionada, inserir linha, inserir linha. Essa é a forma que nós temos de trabalhar com as linhas e com as colunas. Botão da direita em cima de uma célula, inserir. Ele me pergunta, o que eu quero fazer com essa célula? Eu quero inserir uma linha inteira. Como eu não selecionei nem linha, nem coluna, ele não sabe se eu quero inserir qual das duas. Ou pode ser que apenas essa célula vai ter que ser para a direita. Só o ter foi para a direita e ele inseriu uma célula exatamente onde eu queria. Agora nós vamos trabalhar com a questão de inserção de dados na célula, ou seja, vamos entender o que eu posso inserir numa célula. Eu posso inserir um texto, eu posso inserir um número, eu posso inserir uma data, eu posso inserir hora. Cada uma dessas 4 informações, ela está com uma formatação diferente. Por quê? O Excel reconheceu exatamente o que foi que eu digitei e ele já fez a formatação padrão. Por exemplo, primeira opção, texto, palavra casa. Ele ficou com a formatação à esquerda, bem como tem que ser os nossos textos. Número. Número ficou com alinhamento à direita, data com alinhamento à direita e hora com alinhamento à direita. A data, na realidade, nem parece que está à direita, parece que está bem centralizado porque ocupou todo o tamanho da célula, a largura da célula. Porém, se nós aumentarmos um pouquinho a largura da célula, vamos ver que ele está à direita. Como que eu faço para aumentar a largura da célula? Sempre na divisa entre a célula que eu quero aumentar e a próxima, aqui em cima, na coluna, eu clico e arrasto. Aqui, ó. Aumentei um pouco, agora sim eu percebi que a data ficou alinhada à direita.
Esses são os 4 dados que nós podemos inserir numa planilha do Excel. Depois que nós inserimos as informações na nossa planilha do Excel, a gente pode, depois que a gente informa os dados, faz as fórmulas, e podemos começar a trabalhar com a formatação em si das células. Por quê? Previamente, ou por padrão, as informações ficam assim: texto à esquerda, número, data e hora à direita. Mas tudo isso eu posso mudar a cor. Tem sempre um padrão no Excel. Esse padrão pode ser mudado definitivamente ou temporariamente. No Excel, a gente vai mudar agora temporariamente as informações, ou seja, vou formatar conforme eu quero nesse exemplo. A formatação é uma parte bem importante, só que às vezes ela acaba se tornando um pouco longa, trabalhosa, porque a gente tem que cuidar muito com como que a gente vai formatar. A formatação ela é muito importante dentro do Excel. A formatação faz com que a planilha se torne interessante, bem visualizada e mostre realmente as informações do jeito que ela tem que ser. Tem que chamar atenção do que realmente precisa ser chamado a atenção e deixar menos destaque o que não precisa. Como que eu faço então para formatar? Primeiro, eu preciso selecionar. E aí, na opção página inicial, eu vou ter várias opções aqui de formatação. Primeiro, nesse grupo aqui, fonte, eu posso trocar o tipo de fonte, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho, escolhendo o tamanho previamente, ou posso aumentar aqui, diminuir aqui. Negrito, clico uma vez para colocar, clica outra para tirar. Itálico, sublinhado. Aqui no Excel eu tenho o sublinhado simples e o sublinhado duplo. Aqui eu tenho a cor de fundo, esse baldezinho é a cor de fundo, e aqui a cor da letra. Vou tirar o sublinhado. Outra coisa também que eu tenho aqui é a formatação das bordas. Aqui eu tenho algumas bordas pré-definidas. Só borda inferior, superior, esquerda, direita. Aqui eu vou colocar todas as bordas. Mas eu tenho mais opções que eu posso fazer. Então, eu posso clicar nessa caixa de opções, onde vai me abrir uma caixa de diálogo, e eu posso ver todas as demais opções aqui disponíveis. Só que além de fonte, eu posso trabalhar também com alinhamento, com formatação do número. Aqui eu tinha a opção de borda, o preenchimento, e tudo isso eu tenho aqui, ó, número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Então, vamos começar aqui com o alinhamento. Na horizontal, eu tenho a opção de centro, que é a opção centralizado. Vou dar um OK, centralizou. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente perceber. Centralizou. Eu tenho aqui também, ó, esquerdo, centralizado, direito. Eu tenho também a opção de centralizar na vertical. Vertical é assim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a altura da linha para perceber que na vertical ele está na parte inferior. Mas eu posso centralizar ou colocar no topo. Se eu clicar aqui e aqui, eu vou ter tudo centralizado, tanto na vertical como na horizontal. Eu posso também mudar um pouquinho a orientação, inclinando o texto em sentido anti-horário. Horário, vertical, para baixo, para cima e para baixo. E se eu clicar na última opção, eu posso vir aqui e colocar no grau 0 novamente. Aqui eu vou para fonte, aqui eu vou direto para alinhamento.